12º domingo do tempo comum, começando aqui pela segunda leitura, São Paulo aos Romanos. São Paulo afirma à comunidade de Romanos e consequentemente pela palavra de Deus, a todos nós no tempo atual, que o pecado não tem mais força do que a graça de Deus em nós. São Paulo recorda ainda à comunidade em um outro texto, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus é muito maior do que o pecado. Isso não nos dá o direito de pecar deliberadamente, como o Catecismo da Igreja Católica diz: o maior de todos os pecados é o pecado deliberado, aquele que eu sei que não devo, sei que estou errado, sei que é pecado, sei que fere o princípio dos mandamentos de Deus, mas mesmo assim eu faço por opção. Esse pecado é o maior de todos os pecados, aquele que sabendo que estou errado e ainda assim eu o cometo. Aqui São Paulo quer recordar à comunidade que se entrou Adão desobediente, contrário à lei de Deus, ao princípio de Deus, aos mandamentos de Deus, se por um só homem veio o pecado, por um homem também veio toda a graça e toda a bênção, Jesus Cristo. Jesus Cristo, o novo Adão, que quebra todo o paradigma. Ele vem para mostrar a humildade e vem para cumprir o mandato de Deus, sendo obediente, um servo obediente até a morte, e morte de cruz. É nele que nós devemos nos espelhar, para que o pecado não nos domine e para que a graça seja abundante em nós. Todos nós somos pecadores, sim ou não? Mas reconhecendo a graça de Deus em nós, esse pecado, ele fica sempre por baixo. A graça deve aparecer mais do que o pecado, e não o contrário. Um filho de Deus precisa entender que o caminho de Deus é o caminho da santidade. Nós temos aqui a primeira leitura, profeta Jeremias. Jeremias, um homem que sofreu muito, foi muito provocado, tentado, provado. Um homem que tinha muitos amigos, mas quando ele começa a viver a palavra de Deus, quando ele começa a viver aquilo que Deus tinha reservado para ele, o que acontece? Esses amigos abandonam Jeremias. Isso vai acontecer quando a gente se dispõe para viver a palavra de Deus, porque algumas pessoas que não se encaixam nesse padrão, nessa fé, neste desejo de Deus, elas vão ficar incomodadas e vão sair de perto. Certamente muitos aqui já passaram por isso. Tinham amigos que eram tão próximos, depois que começou a servir a igreja, aqueles abandonaram. Jeremias se encontra então na solidão, não tinha mais aqueles amigos, mas o bonito perceber é que ele estava fazendo a vontade de Deus. Então, esse texto que nós ouvimos, desde o versículo 10º ao 13º, faz parte da última das confissões de Jeremias, um servo que sofreu por amor a Deus. O texto revela o drama deste profeta, mas precisamos entender que apesar de tudo isso, ele estava cercado pela presença de Deus. Na medida em que ele estava cercado de intrigas dos amigos próximos, porque aqueles que se diziam ser amigos agora se tornaram inimigos, estavam esperando só uma ocasião para pegar o próprio profeta em sua palavra e ali poder discriminar e colocar ainda em xeque a sua boa convivência, a sua índole. Mas nós temos aqui nesse contexto histórico dessa leitura que ele vence, porque ele se apega a Deus. Então vamos lá, gostaria de destacar aqui alguns pontos. Primeiro, o drama. Jeremias sofre uma oposição
devido à sua fidelidade à palavra de Deus. Por conta do seu amor a Deus e a sua fidelidade a essa palavra, ele sofre a imposição. Ele encontra ali no caminho dificuldades por parte dos líderes naquele tempo, por questões políticas e por questões religiosas também. A sua pregação não era tão popular, e isso gerava certa hostilidade, gerava dificuldade, porque ele não pregava o que os líderes queriam ouvir, ele pregava o que de fato Deus mandava ele pregar, e muitas vezes a pregação dele era contrária àquilo que os líderes estavam praticando. Então ele pregava a conversão, a palavra de Deus, a bênção de Deus. O segundo ponto, nós encontramos as confissões. Este trecho da primeira leitura pertence a um conjunto de desabafos, de também lamentos e de orações íntimas que Jeremias fazia a Deus. Então ele expõe aqui neste texto toda a sua humanidade, que é carregada de quê? De dor, de angústia. Quem nunca passou por isso, né? Que é carregada de sofrimento, mas por outro lado, é sobrecarregada de confiança em Deus. Então esse texto ele remete muito a isso. Depois, nós vamos ver aqui no versículo 10º, depois você pode pegar o texto e ler na sua casa, que é importante. É Jeremias capítulo 20, do versículo 10 ao 13. O versículo 10 fala do isolamento e da calúnia que Jeremias recebe. Jeremias aqui ele relata ameaça, conspirações que seus amigos faziam, observando os seus passos para ver se ele iria cometer algum engano, algo do tipo, para poder desmoralizar a sua pregação e a sua conduta diante da comunidade. Talvez, diz o trecho, talvez ele cometa um engano. Para destruí-lo, mostra a dor da traição e o isolamento. É o que eles estavam procurando, os amigos, inclusive. Não só os líderes, mas os amigos. No versículo 11, nós temos aqui uma graça muito grande em Jeremias. A certeza da presença de Deus em sua vida. Olha o que ele diz. Mas o Senhor está ao meu lado. Repete isso. Esse versículo 11 mostra a força da espiritualidade de Jeremias, que apesar da dor, ele olha para Deus e diz: o Senhor está ao meu lado. Quando estiver sofrendo, quando estiver passando por dor, por incompreensões, quer seja na família, trabalho, qualquer lugar, olha para Deus, reza isso, como Jeremias, professa isso na sua vida, para quebrar toda a maldição que te circunda. O Senhor está ao meu lado. Fala mais uma vez isso com convicção. O Senhor. E aí a beleza do versículo 12, ele faz o quê? Ele entrega a sua vida por completa a Deus. É uma entrega absoluta a Deus. Então Jeremias dirige-se ali diretamente ao Senhor dos Exércitos. Ele diz assim, aquele que esquadrinha os corações e prova o justo, ele deposita a resolução das injustiças nas mãos de Deus. E aí nós entendemos, olha só, ele que vê os sentimentos do coração, rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles. O que Jeremias está dizendo aqui para Deus é que ele será justificado, que ele tem consciência plena do que ele está fazendo, que é apenas a vontade de Deus, mas sofre incompreensões. No versículo 13, que é o último versículo dessa leitura, nós temos um louvor por parte de Jeremias. E olha o que ele diz. Repete, compadre. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois Ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus.
uma oração de louvor. Esse texto é completo. Eu poderia ficar aqui e desmiuçar com muito mais, trazer com muito mais profundidade, mas nosso tempo não permite. Isso aqui daria um retiro, pelo menos de meio-dia, só este texto. 10, 11, 12 e 13. São 4 versículos apenas. Mas existe uma profundidade muito grande aqui. Quer enriquecer sua espiritualidade? Quer viver sua fé com Deus? Este texto pode te ajudar. Pode ser a orientação. Porque 2 sofrimentos todo mundo tem, sim ou não? Sofremos. Mas quando olhamos para Deus como Jeremias, entendemos que Ele cuida de tudo. Como é que é o nome disso? Providência. Repete. E aí nós vamos lá para o Evangelho e vamos ver a manifestação da providência de Deus em todo o contexto. Olha só, neste Evangelho, Jesus, Ele está preparando os seus discípulos para uma missão. E consequentemente, para as perseguições que fazem parte de quem está em missão por amor a Deus. Todos os que estão em missão são tentados, provados. Isso faz parte desde o início e não vai mudar. Se eu quero caminhar com Jesus, eu preciso estar disposto a carregar a cruz. Faz parte. O que eu não posso é abandonar o que Deus tem para mim. Então aqui Jesus exorta a não terem medo, baseando em quê? Essa coragem na revelação da verdade, da sabedoria de Deus. E aí nós vamos entender o contexto desse texto, analisando. Nós temos aqui o versículo 26, que Jesus dá uma ordem: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada de escondido que não seja conhecido. O que vos digo, digo na escuridão, anunciai para todos, em cima do telhado, anunciai para que todos escutem a verdade e a sabedoria de Deus. Nada há de encoberto que não seja revelado. Aqui, nós aprendemos com Jesus não ter medo. Por quê? O medo paralisa. O medo pode levar à omissão. O medo pode levar ao desânimo. O medo pode levar à falta de fé. Então não deixe o medo paralisar a sua vida diante de Deus. É normal ter medo, sim ou não? É humano. Mas quem reza e para fazer a vontade de Deus, mesmo com medo, eu faço. Porque o medo é humano. Ele não vai ser retirado de nós. Nós precisamos lutar contra ele, para fazer a vontade de Deus, seja ela qual for. É no trabalho, é na família, é em qualquer ambiente. Falar de Deus, fazer a vontade de Deus, realizar o plano que Deus me confiou, isso gera medo. Mas eu preciso enfrentar os meus medos. O medo que me paralisa é prova, é termômetro de que a minha fé está vacilante. Então, nada há de encoberto que não seja revelado, disse Jesus. Com isso, Jesus está ensinando que o reino de Deus e a verdade do Evangelho, embora rejeitados, caluniados no presente, como Jeremias e tantos outros profetas, serão plenamente justificados e manifestados no juízo. Deus vai se manifestar a nós no juízo, justificando aqueles que são dele e aqueles que fizeram o caminho que Deus esperava. Por isso Jesus disse no Evangelho: proclamai sobre os telhados, ou seja, grite para todos o nome de Deus, grite para todos o anúncio da salvação. E Jesus mais uma vez diz: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Se tiver que enfrentar situações e pessoas por amor a Jesus, enfrente, sem medo. Jesus está dizendo assim: não tenhas medo daqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Por quê? Quem deu a vida foi Deus, só Ele pode tirar. A alma não pertence a homens, é somente de Deus. Deus está no controle. Temei antes, diz Jesus, aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Temei ao inferno, temei ao pecado, temei as coisas que levam para aquilo que é contrário de Deus. É isso que Jesus está ensinando. No terceiro ponto desse Evangelho, nós temos aqui a divina providência.
e ao mesmo tempo o valor do discípulo. E vamos nos encaixar nesse discipulado. Nós somos esses discípulos. Nenhum, diz Jesus, nenhum dos pardais cai no chão sem a vontade de Deus. Nenhum dos pardais morre de fome, nenhum dos pardais é mal cuidado, porque está sob a vontade de Deus, sob a providência de Deus. Os pardais que são tão bem cuidados, imagina os filhos de Deus, que somos nós. Se Deus cuida dos pardais, Ele não vai cuidar dos seus filhos. Depois Jesus, no Evangelho, Ele fala assim, lá no versículo 30, quanto a vós, agora Ele está falando para os filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Então, quanto a vós, filhos de Deus, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Você já parou para contar os fios de cabelo da sua cabeça? Já? Faz o teste. O dia que você não estiver fazendo nada para fazer, não tiver nada para fazer, comece a contar. Vê se consegue contar. Ah, padre, tem uns aí que dá para contar, né? Mas para dizer que Deus tem o controle de tudo, sim ou não? Deus sabe de tudo, nós não sabemos nada. Se você quiser tirar um dia inteiro para contar seus cabelos, principalmente vocês que têm muitos cabelos, muito cabelo, né, Felipe? Você está complicado para contar esse cabelo seu, hein? Nós não sabemos nada, mas Deus sabe de tudo, para dizer que Ele tem o controle de tudo sobre a nossa vida, de tudo. Nada passa despercebido ao olhar de Deus, nada. Até o cabelo da cabeça os cabelos da cabeça estão todos contados. Isso aqui nos mostra a providência de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus que vem ao nosso encontro. A palavra de ordem para nós nessa missa: não tenhas medo. Fale de Jesus para o seu marido, você que é casado, para sua esposa. Fale de Jesus para os seus filhos. Fale do Evangelho lá no seu setor de trabalho, muito mais do que com palavras, mas com testemunho de vida. Não tenhas medo. Eles vão te criticar, amém. Eles vão te condenar, amém. Vão te julgar, amém. Faça o que Deus espera de você. O resto é consequência. Feche um pouquinho seus olhos. Que o Senhor nos dê a força de caminharmos com Ele conforme o querer dEle, onde quer que estejamos. Que Ele faça de nós um povo santo, que busca como Jeremias, viver sobretudo a vontade de Deus. Senhor, nos ajude a enfrentar nossos medos, o medo da missão, o medo da verdade, o medo de ser aquilo que o Senhor quer que a gente seja. Nos ajude, não nos deixe desanimar diante dos medos que nos assolam. Não nos deixe paralisar. Queremos a sua graça, porque ela nos basta, ela nos sustenta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.